Bom dia, pessoal. Estamos aqui para gravar uma aulinha de português para os meninos do 5º ano. Quero pedir permissão aqui aos professores bons de português da cidade. E hoje nós trouxemos umas dicas importantes para quem quer escrever bem as palavras porquê. São 4, né? O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Porque na hora de escrever, essas dicas elas vão ser importantíssimas para que nós possamos fazer os nossos textos corretamente, sem errar nada. Então vamos aqui. A primeira palavrinha é porquê separado. Quando é que a gente vai utilizar, quando é que nós usamos na hora da escrita o porquê de forma separada? Aqui a dica, ó. Toda vez que for feita uma pergunta, uma indagação, professor, você vai fazer uma pergunta, você vai usar a palavra porquê. Agora, o detalhe importante, a dica importante, é que existem 2 tipos de pergunta. Claro que para os meninos do 5º ano eu não vou aprofundar, mas mesmo assim existem 2 tipos de indagações, de pergunta. Uma direta, aquela pergunta que é direta, e aquela pergunta que é indireta. E aqui na hora das duas questões, eu vou dar a dica de qual questão está sendo direta e qual questão e qual pergunta está sendo indireta. Outra dica importante é quando a palavra porquê separada, pessoal, ela pode ser substituída por qual motivo. Olha aqui, o porquê separado pode ser substituído na frase por qual motivo. Quero lembrar para vocês que essa atividade eu tirei lá do livro de vocês, se não me falha a memória, da página 151, mas está no livro de vocês. Então, eu estou resolvendo aqui junto com você. Então, vamos lá aqui as 2 questões, né, ou os 2 exemplos que estão no nosso livro. Está aqui, ó. Por que vocês estão atrasados? Olha só, por que separado? E olha a interrogação, que é o sinal da nossa pergunta. Perfeito, professor? Beleza. Professor, e o caso da direta e indireta? Aqui é uma pergunta direta. Você tem intenção de perguntar, você colocou a interrogação. Perfeito. Tranquilo, professor. Olha a outra questão. Quero saber por que você não escovou os dentes. O que chama atenção aqui é que no final da frase não tem a interrogação, que é quem nos diz ou quem nos dá o sinal de uma pergunta. Ah, professor, entendi. Então, nesse caso aqui, tu quer dizer que essa pergunta é indireta? Sim. Como é indireta? Eu quero perguntar, mas eu não quero fazer isso diretamente. É intencional somente. Ah, professor, entendi. Direta e indireta. Perfeito. Vamos aqui para o uso do porquê junto. O uso do porquê junto. Olha aí, professor, como é interessante. Toda vez que for uma resposta. Ora, na hora de responder alguma coisa, geralmente você está fazendo o quê? Uma explicação. Lembra lá? Separado, uma pergunta. Porquê junto é uma resposta. Toda vida que for uma resposta, uma explicação, você vai usar a palavra porquê junto. Uma dica importantíssima, galerinha do 5º ano, é que esse porquê, apesar de que nessa fase a gente não tem essa ideia muito de sinônimo, mas nesse porquê, ele significa pois. Quando você dá uma explicação, geralmente você usa a palavra pois. É verdade. Olha aqui que está no nosso livro. Ora, porque havia um congestionamento terrível. Ou seja, ele está explicando, dando o motivo. Ó. Qual foi o motivo dele chegar atrasado? Tinha um congestionamento terrível. Então, uma explicação. Porquê junto. Ok? Ok. Vamos para o terceiro porquê. Porquê separado com acento. Atenção, porquê separado com acento. Professor, qual é a dica? 2. Aparece sempre no final da frase ou sozinho. Aparece sempre no final da frase ou sozinho. Vamos aqui às 2 questõezinhas que estão no livro. Atenção, eles estão revoltados por quê? Final da frase. Aqui, ó. Final da frase, interrogação. Professor, Lorena foi dormir cedo hoje. Por quê? Mas, professor, eu fiquei em dúvida. Vou tirar a tua dúvida. Ó. Ei, o final dessa frase aqui é no hoje. Então, a palavra porquê está sozinho. Professor, repete aí. O final da frase é hoje. A Lorena foi dormir cedo hoje, que é o final da frase. Então, aqui ele está aparecendo sozinho. Aqui ele está aparecendo no final da frase e aqui ele está aparecendo sozinho. Vamos nós. Agora, a 4ª palavra é o porquê junto. Está acompanhando até aqui? Então vamos nós. O porquê junto ele aparece sempre depois de um artigo. Professor, o que é artigo? A gente vai ver agora. Eu não vou aprofundar, mas a gente vai ver agora. Tem um artigo definido, o, né? Que a gente chama O, né? A letra O.
E o artigo indefinido 1, vou repetir, o porquê junto com acento aparece sempre depois, atenção, depois do artigo definido o e do artigo indefinido 1. Se liga aí. Outra dica importante, galerinha do 5º ano, é que esse porquê junto, ele também pode ser substituído, se tu quiser, pela palavra o motivo. Isso aqui também está no nosso livro. Dá uma olhada lá. Não sei o porquê de você ter atrasado. Olha aqui, pessoal, o porquê junto com acento. E se tu quiser, olha a dica, a primeira dica, artigo definido o. Está atrás, ou seja, o porquê está depois. E a outra dica, e afinal, para a gente encerrar, espero que vocês tenham gostado, né, e compreendido, é o seguinte, que a palavra porquê aqui pode ser substituído por um motivo. Não sei o motivo de você ter atrasado. Tomara que vocês estejam entendidos e obrigado por terem assistido a aula.